A Ucrânia faz as contas. Quantos capacetes azuis seriam necessários para conter a Rússia? Enquanto isso, Moscou parece não se importar com seus próprios refugiados, e o Azerbaijão dá um basta nos propagandistas pró-Kremlin em seu território. Essas e outras notícias que você só encontra aqui, com a análise mais profunda e os desdobramentos que ninguém mais mostra. E tem mais, as sanções contra Poroshenko, Medvedchuk e outros nomes poderosos ganham um novo capítulo inesperado, enquanto Israel se prepara para um possível ataque ao Irã, será o estopim de um novo conflito no Oriente Médio? E a Transnistria, finalmente, cede à pressão da Moldávia? Mas, como sempre, as coisas não são tão simples quanto parecem. Antes de mergulharmos nos detalhes, um convite: sua confiança é o que nos move. E você pode fortalecer ainda mais esse vínculo se inscrevendo em nossos canais, curtindo este conteúdo ou deixando sua opinião nos comentários. Agora, vamos ao que interessa. Qual é o real plano da Ucrânia além da demanda por tropas de paz? De onde virão os 100.000 soldados que Kiev afirma serem essenciais para garantir que a Rússia cumpra qualquer acordo futuro? O presidente Volodymyr Zelensky não esconde: além dos capacetes azuis, são necessárias garantias de segurança concretas e, para ele, isso passa inevitavelmente pelos Estados Unidos. Em conversa com Donald Trump, Zelensky foi direto: sem o apoio de vocês, não há segurança possível para nós. Mas há um problema: Washington segue relutante em abrir as portas da OTAN para a Ucrânia, e isso complica tudo. O princípio é claro e tem sido repetido à exaustão na Europa: nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia. Ou seja, qualquer negociação que ignore Kiev está fadada ao fracasso. John Healey, secretário de Defesa do Reino Unido, reforça: a Rússia não é uma ameaça apenas para a Ucrânia, mas para toda a região. Por isso, qualquer diálogo deve ter a voz ucraniana no centro, caso contrário, não passa de um jogo de interesses alheios. Mas será que acertos feitos às costas de Kiev têm alguma chance de funcionar? Para Yaroslav Makitra, estrategista político, a resposta é taxativa: qualquer acordo que pretenda resolver a questão ucraniana sem a participação ativa do governo de Kiev é, no mínimo, ingênuo. É possível até que potências estrangeiras cheguem a um consenso entre si e depois tentem impor condições à Ucrânia, mas isso não passa de uma estratégia de pressão. No final das contas, quem vai executar essas decisões? Quem vai arcar com as consequências? A Ucrânia. Portanto, ignorá-la é como assinar um cheque em branco e torcer para que alguém mais pague a conta. E enquanto o Ocidente debate os próximos passos, a guerra da informação esquenta. O Azerbaijão não está brincando: depois de fechar a casa da Rússia, agora é a vez de reduzir drasticamente a presença da agência Sputnik no país, deixando apenas um único jornalista. A justificativa? Retaliação ao bloqueio de sites azeris pela Rússia. Baku está mostrando que não tolerará mais a desinformação vinda de Moscou, um golpe duro na máquina de propaganda do Kremlin, que perde mais um aliado estratégico. A Moldávia também entra em ação. Depois que 2 drones Shahed russos violaram seu espaço aéreo, colocando em risco a população local, o governo de Maia Sandu não pensou 2 vezes, fechou a casa da Rússia em Chisinau. Um recado claro: não haverá espaço para influências externas que ameacem a soberania do país. E a Transnistria, região separatista moldava há décadas, dá sinais de que pode estar recuando. Chisinau avança no desmonte de postos de controle ilegais, uma demanda antiga para reafirmar sua autoridade. Tiraspol, capital da região rebelde, tenta vender a medida como uma concessão, mas, na verdade, é uma troca: gás por cooperação. Oleg Serebrian, vice-primeiro-ministro moldavo, confirma: os trabalhos estão avançando. Entre as exigências estão a libertação de presos políticos e a retomada da transmissão da TV moldava na região. Vitor Ciobanu, analista político, desconfia: primeiro, eles recusaram qualquer acordo. Depois, aceitaram uma ajuda europeia por 10 dias. Agora, falam em comprar gás europeu, mas todos sabem que o dinheiro vem da Rússia. É um jogo de interesses que ainda vai render. Enquanto isso, na Ucrânia, a batalha política não dá trégua. A facção de Petro Poroshenko, ex-presidente e figura controversa, é acusada de paralisar o parlamento. Ruslan Stefanchuk, presidente da Rada Suprema, denuncia: leis cruciais para as Forças Armadas, a integração europeia e o apoio financeiro internacional estão travadas por um único grupo, a Solidariedade Europeia, ligada a Poroshenko. Coincidência ou não, ele está na lista de sancionados, ao lado de outros oligarcas como Medvedchuk e Kolomoisky.
Zelensky não poupa palavras. Durante a guerra, enquanto soldados davam a vida na linha de frente, havia quem lavasse dinheiro e desviasse bilhões do país. Agora, os serviços de inteligência e a fiscalização financeira rastrearam fluxos suspeitos ligados a esses nomes. Yaroslav Makitra vai além. O presidente está no poder há quase 6 anos, mas essas investigações deveriam ter começado muito antes. Se tivessem agido nos primeiros meses, Poroshenko e outros já estariam respondendo por seus atos. Sanções são um começo, mas a justiça ainda tem uma longa estrada pela frente. Em um mundo onde cada movimento geopolítico parece um tabuleiro de xadrez, uma coisa é certa: as peças estão em constante movimento, e o próximo lance pode mudar tudo. Fique ligado, porque a história está sendo escrita agora. Mas há outro ângulo que não pode ser ignorado: e se tudo isso for apenas o prelúdio de um movimento estratégico ainda maior? Não se trata apenas de reação, mas de antecipação. A equipe presidencial pode estar enxergando além do óbvio, calculando cada variável, desde o desdobramento da guerra até as eleições que se aproximam. Porque, no fundo, todos sabem, Poroshenko não é um jogador que sai de cena em silêncio. Ele pode ser a peça que, se não for neutralizada, desestabilizará qualquer acordo de paz, radicalizará processos ou, pior, manipulará os bastidores com uma influência que poucos ousam subestimar. Enquanto isso, do outro lado do mundo, o relógio da guerra avança sem piedade. Israel está à beira de um abismo e, desta vez, não há espaço para recuos. As palavras do ministro da Defesa, Israel Katz, não deixam margem para dúvidas: se o Hamas não libertar os reféns israelenses até sábado, as portas do inferno se abrirão para eles. Não é uma ameaça vazio, é um aviso calculado. E, segundo o Wall Street Journal, Tel Aviv já estaria preparando algo muito maior: um ataque às instalações nucleares do Irã ainda este ano. A janela de oportunidade está se fechando, e Israel não espera. Apressado pela fraqueza momentânea de Teherã e pela pressão sobre a administração americana, o Mossad não brinca em serviço. Quando eles agem, o mundo treme. E falando em pressa, há quem tente comprar tempo ou liberdade a qualquer custo. O caso do programador bielorrusso Alexander Ziazezedinol é um lembrete cruel de que, em regimes autoritários, até o dinheiro falha. Ele ofereceu 31 Bitcoin, quase $800.000, às autoridades, estrelou um filme de propaganda e ainda assim foi condenado a 9 anos de prisão por financiamento ao terrorismo. O dinheiro confiscado. A lição: nesses sistemas, a única moeda que vale é o silêncio. Ziazezedinol agora o cumpre atrás das grades, em Shklou, enquanto o Estado celebra mais uma vitória sobre a corrupção. Mas nem tudo são notícias sombrias. Em Kurs, os refugiados receberam um conforto inesperado: uma noite musical em seu abrigo temporário. A estrela? Lyubov Mito, porta-voz das alfândegas locais e bares de plantão, que presenteou o público com uma canção maravilhosa, incluindo a frase icônica: "Estás triste, vagabundo?" Sem ironia, claro. Afinal, como ela mesma afirmou, não há subtexto, todos adoraram. Antes dela, Grigori Leps havia animado as crianças com The Best Day em Rap, enquanto o cantor Chamo fechou com chave de ouro, e em Rússia, adaptado para em Kurs. Propaganda ou solidariedade? Em tempos de guerra, a linha é tênue. E se a fé pudesse substituir mísseis? Em Riaza, a Igreja Ortodoxa apostou nisso. Uma procissão aérea religiosa sobrevoou a cidade a bordo de um Tu-134, com sacerdotes carregando uma ícone da Virgem Maria e relíquias de santos. O objetivo? Proteger a região de ataques de drones. Sim, você leu certo: em vez de sistemas de defesa aérea, eles escolheram orações a 10.000 metros de altitude. Sem comentários. Enquanto isso, a natureza lembra que nem todos os perigos são feitos pelo homem. Na Sicília, o vulcão Etna acordou mais uma vez, com um novo cratere boca no Ova cuspindo lava e fumaça. Um espetáculo de fogo que, ironicamente, parece mais previsível do que os próximos passos da geopolítica. O mundo não para. E você? Está pronto para o que vem por aí? Se este conteúdo ressoou com você, compartilhe, comente e curta. Cada interação nos ajuda a levar essas informações a mais pessoas. Porque, no fim das contas, quem controla a narrativa, controla o futuro. Até a próxima e que as notícias sejam menos explosivas do que o Etna.